o foco 2022, que é temos desse bate-papo que estamos fazendo por vídeo, de analisar até desse mote aí das eleições do Paraguai, né? Que urnas as eleições do Paraguai vão utilizar e tudo, né? Então, que eu quero já assim, fazer um bate-papo com você a respeito das urnas que vão ser utilizadas no Paraguai, quais são, se está tendo alguma polêmica em relação a isso aí, em relação às urnas eletrônicas, e em que medida a política do Brasil, brasileira, essa polarização do Bolsonaro, o negacionismo, como que ele interfere aí, como que o reposicionamento do Lula no cenário nacional também reflete aí no Paraguai? E aí queria explorar você, rapaz, para saber, do ponto de vista da estratégia política, o quanto essa estética bolsonarista, e aí da estética falando do visual, do visual mesmo, né? Do visual. Tá bom. Para aí a gente falar um pouco a respeito aí do concreto mesmo, do Congresso Nacional do Centrão, fazer esse bate-bola aí. Mas eu estou curiosíssimo em saber o que você está fazendo aí em Assunção, no Paraguai, Caio Mayanelli. Então, por aqui a gente tem um projeto desde 2015, né? Eu fui convidado por alguns amigos que, ao final das contas, a gente acabou se separando no decorrer do processo. Mas acabou acontecendo do meu nome acabar sendo bem posicionado. Eu conheci bons contatos aqui e rolou trabalhar aqui também, né? Porque desde 2015 eu tive a oportunidade de trabalhar aqui ano por ano, né? Em 2015 a gente teve a oportunidade de fazer a única pesquisa de boca de urna, que são pesquisas que não podem ser divulgadas no Brasil, mas aqui no Paraguai se arranja um jeito de divulgar no dia da eleição. Então fomos a única pesquisa boca de urna que acertou o resultado de 2015 das municipais em Assunção. Que bacana, 2015. 2015, foi o primeiro ano que eu vim para cá. A gente fez também um trabalho muito legal, chamado A Cabeça Política do Jovem Assunceno. Esses trabalhos são públicos. Qualquer pessoa que quiser acesso a esses trabalhos pode me pedir pelas redes sociais, ou mesmo... que a gente está com a página desestruturada, mas esses trabalhos são públicos, os dois. Bacana, né? Ótimo. E aí, 2016, a gente teve eleição no Brasil, eu participei, né? As municipais do Brasil, eu estive nas municipais do Brasil, e estando aqui no Paraguai também. Aqui a gente também fez trabalho enquanto eu estava vindo, eu não estava vindo para cá, eu estava ampliando o meu mercado, na realidade, né? Uhum. Então, a gente teve alguns trabalhos aqui em 2016, em 2016, no Brasil também, a gente participou de umas 5 campanhas municipais no Brasil, em 2016. Em 2017, eu tive a oportunidade de ir para Angola, né, e o projeto seguiu aqui no Paraguai, o projeto seguiu no Brasil, o Mayanelli estava vivo, ele estava com a empresa no Brasil também a toda, e também participou do processo de Angola, até que ele ficou doente num certo momento, e eu acabei substituindo o Mayanelli no processo de Angola, no projeto de Angola, e terminei como chefe da equipe estratégica de brasileiros que foi para lá, da produção de mídia, de meios de mídia, produção de mídia em geral, né? Rádio, TV e consultoria estratégica. Uhum. 2018, voltamos a ter contato, voltei a ter trabalho no Brasil. Eu fui para Portugal para estudar, né, o meu mestrado em comunicação social, que está parado ainda, ainda sou mestrando, né. Lá eu tive a oportunidade de dar aula, eu dei aula na Espanha, eu assisti aula e dei aula. Eu dei aula na Espanha e assisti aula em Lisboa, mas cheguei a dar aula no norte de Portugal também, por um curso que era um curso que transita entre Espanha e Portugal. 2018. 2018, a gente ainda teve, no final de 2018, a gente teve um trabalho aqui para uma prefeitura, aqui no Paraguai, a gente estava trabalhando para uma prefeitura, então tivemos deputado no Brasil, eu tive a oportunidade de trabalhar com um deputado no Brasil, para uma prefeitura aqui no Paraguai, e estudar na Europa um tempo e ter essa oportunidade de dar aula lá. 2019 foi um ano mais tranquilo. Acho que 2019 foi o ano que eu consegui um pouco que parar, a gente começou... Respirar um pouquinho, ler aquele livro que ficou para trás, aquele romance, aquele livro de crônicas.
Pois é, por aí, por aí. Ainda assim não consegui. Mas 2019, se não me engano, a gente não me lembro exatamente agora do que foi marcante em 2019. E 2020 foi, eu voltei para o Brasil, foi o período da pandemia, né? E eu tive envolvido com umas 10 campanhas por um partido, foi um projeto nacional. Cheguei a visitar uma capital do país, no norte, e aí, em 2021, acabou que o Magnelli faleceu, e a gente agora está aqui nesse processo. Já foram as internas eleitorais paraguaias, as internas partidárias paraguaias, e agora vão vir as gerais, que eles chamam. Né? Porque eu vi um material muito bacana vai ter um encontro aí de estrategistas, vai ter um debate a respeito desse processo. E antes de eu perguntar a respeito disso, tem uma pergunta que está me coçando aqui, até porque hoje foi pauta do Congresso Nacional, se não me engano, foi uma pauta adiada, inclusive, que é a questão da votação do voto impresso, das urnas eletrônicas. Me diga uma coisa, como está sendo conduzido o processo aí num quesito urnas, ser urnas eletrônicas, ser voto papel, voto impresso? Como que está sendo essas eleições aí nesse quesito, essa logística aí? Como que está sendo a votação? O Paraguai teve a oportunidade de usar a primeira vez, primeira não, na realidade já houveram outras eleições com a urna eletrônica no Paraguai, né? É uma máquina muito parecida com a que se usa na Argentina. Na Argentina não se usa a urna eletrônica para toda a eleição, existem algumas urnas só que são eletrônicas, e aqui no Paraguai eles fizeram o primeiro teste, que foi com os processos das eleições internas dos partidos. Né? E aí precisa ser explicado o que é essa eleição interna. Mas aqui foi muito exitoso o uso das urnas. De fato, assim, qual que é o grande problema hoje do debate da urna eletrônica no Brasil? É que alguém politizou esse debate quando tocou nele. Sim. Infelizmente. Porque não existe nenhum país do mundo, de verdade, que exista um processo tão mascarado de votação como o do Brasil. Todos os lugares do mundo, inclusive a Venezuela, que usam voto eletrônico, que usam a urna eletrônica, registram o voto de maneira impressa. Todos os países que têm processo eletrônico de contagem de voto registram o voto de alguma maneira material. Aqui não foi diferente. Aqui o mesmo processo da Argentina, o cara recebia a cédula, colocava na máquina, colocava as opções, imprimia na cédula, o cara fechava a cédula e colocava na urna. Né? No quarto escuro também, né, que a gente chama quarto escuro em espanhol, é o espaço reservado, acho que em português a gente também deveria chamar quarto escuro, não é um termo que se usa muito, em geral, mas é essa proteção, né? Então, nessa proteção, a cabine, isso, é o termo que a gente usa em português, é cabine, né, no Brasil. Na cabine de votação, a pessoa faz a escolha dela, e depois é impresso, né, numa cédula que ela recebeu antes, então a cédula, ela recebe a cédula, leva até a máquina, põe na máquina, coloca as opções dela, a máquina imprime, fecha isso, coloca dentro de uma urna. Na Venezuela, por exemplo, a informação que eu tenho é que a urna não dava o voto, você não tinha manipulação humana do registro físico, mas havia um registro físico que você conferia num visor na urna. Então você olhava para a urna e tinha um visor ali onde mostrava o papel que estava sendo impresso o seu voto. Né? Então, voto a voto era possível conferir se os votos foram para o lugar certo, né? Então no caso, você está dizendo o seguinte, que a pessoa entrega o documento, pensa aqui no Brasil, na hora de você entregar o documento, conferiu que você é você mesmo, seu título de eleitor, conferiu seu nome na lista, você assinou bonitinho e tal, destacou ali para você pegar o comprovante quando você voltar, tá? A pessoa devolve seu documento, ela te passa também uma cédula. Como a gente fazia no Brasil na época que a gente fazia e essa cédula manual. E você vai para o quarto escuro, que é para a cabine, você anota numa caneta.
Não, que o mesário, né? O presidente da mesa tem que assinar a cédula em branco para que ela tenha validade. Então, Certo. como era na nossa época também, na nossa época de Vistava, voto sim. Vistava lá os mesários, etc. o mesário vista a cédula antes de você votar, obviamente, Sim, porque senão ele vê sim. o teu voto. Então, o mesário vista a cédula, te dá a cédula em papel, você vai até a máquina, coloca como se fosse um cartão. Se não me engano, a cédula aqui foi de papel mais duro, né? Papel Com um cartão. papel, quase um papel sulfite com uma gramatura mais pesada, tipo um papel cartão. Você coloca ali e aí você tem. No caso do Paraguai, eles precisaram usar a máquina argentina porque o sistema de votação do Paraguai foi parecido com o argentino. Então era uma tela bastante grande que a pessoa escolhia, fazia a sua escolha aí. E depois que fez sua escolha, você tem o registro do voto impresso. Mas também óbvio, a máquina faz esse trabalho de fazer a contabilidade do voto, né? Sim, sim. Mas você tem o registro impresso do voto. Agora, o grande debate aqui, né, é justamente esse, como você disse, que quando entra a politização do uso da máquina, né, da urna eletrônica, é que a coisa começa a se complicar. Porque se você tem um consenso, porque são regras do jogo, né? Então, se você aceita as regras do jogo, então você não pode mudar as regras do jogo com o jogo já em andamento. O que está parecendo que está acontecendo no Brasil é que já se questiona, antes de começar o jogo, se questiona o resultado porque você está chamando que o juiz é ladrão, no mínimo, e que a torcida está sendo enganada. Só que todo o processo democrático de discussão, democrático e técnico de discussão, ele vem sendo colocado numa esteira que está sendo comum aqui na política nacional e pode ser que ela reverbere também nos países vizinhos. E me interessa muito saber, até pelos relacionamentos que você tem com outros colegas do exterior, a visão que esses outros políticos, né, chefes de Estado, ou mesmo profissionais da área de política e de marketing político, a visão que tem em referente a esse mandatário, que é o Jair Bolsonaro, quanto ao questionamento dessas regras. Você usar, inclusive, você tem um Congresso Nacional que não sei quem que é refém de quem, porque existe uma necessidade de recursos para se fazer campanha e verbas para se entregar produtos para seus clientes nos seus redutos, tá? Em troca disso, essa é a visão que as pessoas têm, e um pouco em alguns momentos eu vejo também, essa é a moeda de troca que tem-se para fazer, para se entregar para um presidente da República que está querendo, já de antemão, fazer um questionamento, não um questionamento técnico, mas por uso de instrumentos, de fake news, de negacionismo, de terraplanismo, etc. Tá? Coloca tudo na mesma vala e serve como um amálgama, serve como uma sustentação de discurso, como a moda diz hoje, né? Uma construção de narrativa. A construção... Hoje o termo em voga é esse, né? O domínio da narrativa, a construção da narrativa. É a construção da narrativa, mas que, na verdade, não se tem uma argumentação precisa, né? Porque quando se procura mudar um sistema, você procura mudar para aperfeiçoar. Por outro lado, aqueles que argumentam contra o voto impresso não deixa muito claro também, aqui no Brasil, porque a discussão passa a ser o seguinte: se algo que o Bolsonaro está propondo, automaticamente eu sou contra. E não se elabora uma conversa. Tá certo? Quer dizer, tá bom, assim, no meu entendimento, eu, Marcos Agostinho, quer imprimir o voto? Cara, imprime. Existe alguma forma de fazer com que ele continue sendo inviolável e ele continue sendo secreto? Tá de boa. Porque, né, nenhum lado, nem outro faz essa discussão. E, mais que isso, todas as discussões, essa discussão do voto impresso, só para eu jogar mais lenha na sua fogueira aí,
a discussão do voto impresso, a privatização da Eletrobras, a mudança do código eleitoral para mudar para distritão, distrital, distrito misto, que é a proposta da Renata Abreu. Você tem privatização dos Correios. Você tem reforma tributária que vai sobretaxar aquele de classe média que tinha medo do Lula anteriormente, né? Que ganha de 3 mil, 7 mil reais. Aí você joga a internação do Bolsonaro, parte do Aue com a CPI, até a busca daquele maníaco lá, fugindo pelas pradarias de Goiás, para abafar uma discussão que é de fundo, que é muito importante, são questões fundamentalíssimas. E nem a mídia, nem a esquerda consegue se contrapor a essa discussão do voto impresso que fica um absurdo. Sobre o voto impresso, acabou, não tem discussão. Na realidade, não vai passar. Isso é muito claro, assim. O Congresso não vai passar o voto impresso e ponto. Ninguém quer dor de cabeça com o TSE. Assim, o voto impresso faz parte dessa amálgama que você estava comentando de cortina de fumaça. Sim. Do cangaceiro entre aspas, né? Na realidade, do leão de chácara que estava fugindo, né? Que estava sendo mandado por fazendeiros. Isso era a duas polícias de 2 estados brigando e se discutindo, 2 governadores enfim, falando o que tinham que falar, um para o outro. Cortina de fumaça. Sim. Voto impresso, cortina de fumaça. Nenhum desses temas são de fato relevante para a questão, para hoje, para a gestão brasileira. O principal, essa cortina de fumaça estava funcionando muito bem em relação ao primeiro tema que você colocou, a privatização da Eletrobras. Então, assim, estavam jogando tudo isso na mídia, estava essa discussão, essa falta de gestão, enfim, estavam mobilizando os críticos do governo, estão mobilizando os críticos do governo, quizás nunca antes na história desse país a esquerda trabalhou tanto por um governo de direita, né? Porque, por exemplo, polemizar tanto um debate tão infrutífero como a questão do voto impresso é virar as costas para a questão principal que tem a ver com a privatização da Eletrobras. Patrimônio público que está sendo privatizado, recurso estratégico, enfim, são tantas questões que estão por trás que estão imbricadas na privatização da Petrobras, tantos interesses que estão colocados na privatização da Petrobras, que só a privatização da Petrobras tomaria todo o espaço de discussão de todas essas cortinas de fumaças possíveis. Mas vamos lá, vamos colocar uns pontos nos is sobre a questão do voto impresso. Primeiro, né, eu queria muito lembrar a todos os críticos ao espaço de negociação, porque a democracia tem custo, primeiro ponto. E segundo ponto, isso é política, gente. Era isso que a gente pediu em 1985 com o Diretas Já. A gente pediu que houvessem espaços de negociação. Sabe quando que não existe tomar lá da cá? Quando tem ditadura. Sabe quando não existe tomar lá da cá? No comunismo. Então, assim, o comunismo, esse que os bolsonaristas, os bolsominions gostam de vender, né? Em espaços ditatoriais que não tem tomar lá da cá. Então, assim, perdão, faz parte. É óbvio que o deputado quer interferir no governo que ele apoia. É óbvio que ele quer poder indicar cargos de confiança no governo que ele faz parte. É algo muito claro. E eu não sei por que a gente condena essas práticas políticas. A questão do vetar emenda, do comprar deputado com emenda. Gente, comprar deputado é com mala preta. Com emenda, não está comprando, está fazendo política, pô. Porque, afinal de contas, a gente vive num espaço que é um espaço mercadológico capitalista. É fluxo de dinheiro. E é com dinheiro que se faz obras. Ou não, né? Afinal, de novo, privatizamos todos os espaços autárquicos. E mesmo os espaços autárquicos geram custos, recursos. Então, essa lógica, essa dinâmica Congresso-Presidência é uma dinâmica muito saudável. A gente tem que parar de condenar o Congresso no sentido de é um bando de... Eles mantêm o presidente na berlinda, ou chantageando o presidente. Ainda bem, porque imagina um presidente
como Jair Bolsonaro, tendo o poder que tem Maduro na Venezuela. Ou, só para manter exemplos de esquerda que o pessoal gosta de ficar reclamando, imagina Jair Bolsonaro com o poder que teve os Castros em Cuba, ou que está tendo o atual presidente lá em Cuba que estão reclamando dele. Imagina Bolsonaro com o poder que teve Evo Morales na Bolívia, ou Rafael Correa no Equador. Sabe, imagina esse cara com o Congresso na mão de verdade. Assim, o presidencialismo, ele é de coalizão em qualquer espaço democrático do mundo. O brasileiro criou esse termo, digamos, não foi bem o brasileiro, mas o intelectual brasileiro na década de 80 cunhou esse termo ou renovou esse termo, apresentou esse termo de uma maneira mais sistematizada. E, de fato, talvez a democracia brasileira seja a democracia com mais espaço de negociação, quem sabe a melhor democracia nesse sentido. A gente tem que pensar que o Brasil é uma união federativa. E como uma união federativa, ele não deveria ser presidencialista de forma direta. Ele devia ser parlamentarista. A gente devia dar mais atenção aos congressistas que a gente elege. Não eleger um demagogo que vai administrar o país e deve ser também o representante do país em meios internacionais. O presidencialismo ele acaba cegando a gente sobre a importância real do presidente, porque a gente mantém o presidente muito atento aos problemas domésticos. Agora, esse personalismo da política, e aí eu jogo para a questão da estética, e mesmo até pelos exemplos que você citou internacionais, sobretudo da América Latina, como que o mundo está vendo esse mundo aí que você teve mais contato? Como que Portugal vê o Brasil? Como que a Espanha vê o Brasil na política? O Bolsonaro? Como que a Argentina? Como que os políticos, para afunilar, as principais forças políticas do Paraguai, como que enxergam o Brasil? Assim, como que enxergam o Bolsonaro? Deixa eu só apontar outras duas coisas que você falou na passagem anterior. Uma, bem rápido. O Distrito Misto foi proposta da Dilma, inicial, lá atrás. E todo mundo chamou ela de louca. Só queria lembrar isso. Só isso. E ele existe de fato. Não, ele existe de fato. Sim. E essa transição. E o que está sendo proposto agora é uma transição até chegar ao misto, né? Então, eu não quero nem entrar muito agora nessa discussão, porque era uma discussão. Vamos fazer um papo específico sobre essa questão do sistema de votação. Variantes de como vai ficar, como ficaria. Mas, assim, eu só pontuar que, assim, o Distrito Misto, todo mundo chamou a Dilma de louca e é um dos sistemas mais bem aprovados em outros espaços democráticos. E o que eu penso sobre reforma eleitoral é o seguinte: não adianta ficar reformando. Então não adianta ficar reformando. A gente fica reformando o tempo todo, mas aí a gente não ganha práticas. Quer dizer, a gente não constrói práticas sólidas de exercício da democracia. A gente fica só remendando e reformando as práticas que a gente já tem, perdendo práticas e implantando uma nova. De novo, é outra cortina de fumaça. E eu queria lembrar sobre a internação do Bolsonaro, que antes dele se internar, saíram 6 pesquisas de opinião, onde todas as 6 pesquisas de opinião ele estava mal. Em todas as 6. Exatamente. Essa dor de barriga, né? É muito bom a gente conversar a respeito assim. Essa dor de barriga dele faz sentido. Eu gravei um vídeo, né, falando até a respeito o título é o presidente enfesado, né? Porque você pega os sentidos, né, o sentido popular do enfesado, né, de ser raivoso, irracível, né, de o enfesado também, que é o sentido de estar o organismo cheio de fezes. E tem um outro que eu fiz uma pesquisa, breve pesquisa etimológica, também tinha os prisioneiros, eles tinham uma função de levar periodicamente os baldes, né, com fezes até o rio. E essas fezes caíam sobre eles, então eles ficavam cheios de fezes e ficavam putos da vida, né? Então ficavam enfesados. Aí tem até essa junção do enfesado, né, o sentimento e a situação também. Mas, se não me engano, eles tinham uma folga ou tinham direito de tomar banho no rio e tal, ou um banho a mais, uma coisa do tipo. E essa questão de bater esse papo
é para a gente também enxergar um pouco dessas contradições. É perfeito se a gente pudesse ter essa visão de enxergar como funciona a política real, os mecanismos, né? Tem até essa questão do lobista aqui nos Estados Unidos, uma questão tranquila, aqui é uma questão criminal, ó. E, sabe, e aqui se faz essa. Mas existe de fato. Né? E talvez se fosse fundamentado, se fosse regulamentado, talvez tivesse uma outra situação. Mas os nossos parlamentares, eles não contribuem para isso também, porque eles preconizam algo e deslavadamente fazem totalmente contrário. A começar do próprio presidente, porque é um atleta, é o fortão, o papai é o machão, é que dá porrada, é que não sei o quê, mas se fragiliza, eu tô mouse aqui e tal. Até eu comentei também, até um grandíssimo defensor dele, o Siqueira Júnior entrevistou o Bolsonaro diretamente do leito e falou: presidente, deixa de mimimi, levanta daí e vai trabalhar. Falou brincando, mas falou sério, porque nas hostes bolsonaristas tem um segmento, provavelmente daqueles motoqueiros, por exemplo, os barbudão que toma chopp na bota. Ô, presidente, pô, assim, para um segmento isso não cola, essa imagem. Eu fico imaginando sei lá, o presidente do Paraguai utilizando esse mecanismo. Eu tenho uma amiga no Equador, tem uma amiga no Equador que começou a desenvolver um tema que é o vilão favorito, né? Porque exatamente o cara que sucedeu o Correia, foi o Lenin Moreno, ele começou a usar justamente a vilanizar, digamos, todos que eram contrários a ele, inclusive o próprio Correia, né? Então, de certa maneira, ele fez alguns avanços no sentido de caçar marajás, né? De buscar corruptos, né? Porque agora já ouvi isso. Exato, não. Como diria já Carlos, vi isso em algum lugar. Como diria grandíssimo Carlos, Hegel estava certo. A história se repete. Ele só esqueceu de completar. A primeira como tragédia, a segunda como farsa, né? Grande Carlos Marx. A questão de como se projeta, né, a imagem. Essa minha amiga falava o seguinte: esse vilão, essa criação da vilania, ela acaba fragilizando a imagem do político. Porque ninguém quer ser. Primeiro você começa como herói, óbvio, porque daí você põe o vilão e você é o herói que vem e resolve. O problema é que se você, depois do começo da vitimização, você continua se vitimizando, você não constrói soluções enérgicas para combater esse vilão, você se transforma em vítima, e ninguém quer uma vítima. Todo mundo quer o herói, né? Ninguém quer nem ser uma vítima, nem quer apostar na vítima. A gente aposta no herói, não na vítima. Então, a construção no caso dele, Bolsonaro está indo para esse caminho. No caso dele, mas não é esquisito? A imagem dele está sendo desconstruída nesse sentido. É que, assim, é muito claro que o Bolsonaro, ele entrou naquela lógica do meio dos anos 2000 para frente, digamos, ali por 2015, 2015, acho que é pós-2013, pós-manifestações. Ele entrou no circuito da polemização, né? E a gente tem o primeiro ator da polêmica, da polemização na política de uma maneira super contundente, o racista do deputado evangélico por São Paulo, o Arnaldo Faria. Não, o pastor Marcos Feliciano. Que fez aquelas declarações estúpidas, inclusive pregações racistas, e ele entrou na polêmica e no final das contas saiu. De 2015 para em 2018, ele teve até um crescimento no eleitorado dele. Claro que não foi um crescimento à la Tiririca, à la Clodovil, à la... exato, não foi um crescimento no mesmo nível que os candidatos do PSL também, mas foi um crescimento aí de uns 50 a 100 mil votos, se não me engano. Também porque Marcos Feliciano, ele faz parte de um grupo, né, que tem que garantir a eleição do grupo, né? A bancada da Bíblia, ela só funciona se ela for uma bancada, não é verdade? Se não for uma bancada, ela não funciona como bancada. Então, o Marcos Feliciano está num espaço onde ele divide voto de fato, então ele não podia capitalizar todos esses votos.
Mas aí veio o Bolsonaro, que também, assim, começa a trabalhar nessa chave da polêmica, né? Que é uma chave muito negativa para o debate político em geral. E aí ele vem, assim, na toada do racismo, ele vem na misoginia, né? Não que Maria do Rosário seja uma pessoa que dê para salvar muito, mas, assim, você não fala o que Bolsonaro falou para uma colega, de maneira nenhuma. Uhum. Né? Do tipo, você é tão feia, enfim, é ruim, inclusive, de Pronunciar. não dá nem para falar o que ele falou, né? Não consigo. Agora, vamos para o real. Quem era Maria do Rosário e quem era Bolsonaro no Congresso? Era festa. Uhum. Era palhaçada. A gente imagina que a gente se imagina, eu não gosto nem um pouco do que eu vou falar agora, no sentido de que, para mim, me parece uma ciência fraca, uma noção débil. Mas ela se vê na realidade e por isso que ela ganhou força. É uma noção superada no nosso meio, que é a noção de massa do Le Bon. Você deve lembrar, talvez, a desconstrução disso também no teu tempo na escola de sociologia. Eu tive uma professora militante do movimento negro que foi incrível para desconstruir essa noção primária do Le Bon sobre a manipulação das massas, mas justamente essa noção ela é muito válida no sentido de que você vê. Então, para ser rapidamente didático, quando o ser humano está em turba, muita gente, ele ganha um aspecto de anonimato. Exato. Ele se empodera e ganha um espaço, um aspecto de anonimato e de descomprometimento. E de descomprometimento. Então, assim, força de rebanho. Imagina 513 pessoas. Não importa de onde elas vêm, que tipo de nível elas têm, elas se transformam em meninos de novo, né? E assim, o que acontecia no Congresso, no tempo do Bolsonaro como deputado? Ele e a Maria do Rosário era uma festa da galera. Era do tipo, vamos provocar o Bolsonaro para ele falar alguma besteira para Maria do Rosário? Ou vamos ali falar para Maria do Rosário que alguém falou alguma besteira ali dela para ver ela reagir? E a própria Maria do Rosário, que não é uma pessoa muito equilibrada, a gente pode perceber, ela cometeu vários excessos, inclusive, em termos de postura, e posturas infantis. Né? Eu tenho um vídeo que é muito claro, que ela se joga em cima de um outro deputado e diz que o cara empurrou ela, sabe? São coisas que você não esperava que um político fizesse, mas eles fazem. E vou te falar, eles não fazem só no Brasil. Eles fazem por todo mundo. Eu conheci um político que começou a se estapear com outro no Equador, que eram deputados. Eu estava mostrando pro meu filho um vídeo do Clodovil e aquela deputada, que ele chamou ela de feia. Ela subiu chorando pro presidente e falou: olha, o Clodovil me chamou de feia. Também falou: poxa, mas como assim? Eu falei assim: que ele mostrou a língua antes para ela também, entendeu? Ele mostrou a língua, né? Mostrou a língua antes. Então, agora, esse segmento do bolsonarismo, né, ele está sendo restrito uma pesquisa feita por uma empresa de investimento econômico, citou que 73% do eleitor do Bolsonaro vota nele motivado pelo antipetismo, anticomunismo e antilulismo. Isso daí tem causado uma discussão que é bastante importante, e eu tenho falado um pouco a respeito disso, que é a construção da terceira via. E se discute aqui essa questão do eleitorado que eu estou chamando, não sei se alguém já falou isso também, mas enfim, que é do eleitorado nem-nem. Porque tem o jovem nem-nem, falando até da pesquisa que você fez sobre a juventude do jovem de Assunção, Açuceno, né? Jovem Açuceno. E tem aqui, tanto o PNAD aponta isso, no IPEA, que é o jovem nem-nem, que nem trabalha e nem estuda. E por esse viés desse recorte racial, pós-pandemia, esse jovem neném negro, que inclusive tem a possibilidade de morrer 2,7 vezes mais que um jovem branco, né? Esse neném, esse eleitorado neném, que eu estou nomeando, que ele nem vota no Lula, nem vota no Bolsonaro, né? O fato de
ter votado no Bolsonaro e ter tido uma desilusão com ele, ter derretido esse voto, não faz com que ele vá votar no Lula. Tá? E também não garante que esse eleitorado vai escolher apenas um. Porém, está se afunilando isso, né? Então você tinha, entre aspas, outros 3 concorrentes fortes à terceira via. Sérgio Moro caiu fora. Luciano Huck caiu fora. E Amoedo caíram fora. Né? Quer dizer, se eu comparasse os resultados do Datafolha, não esse último, do anterior, que o Lula tinha 41% e o Bolsonaro 23%, e do IPEC, né? Que é o novo Ibope. Você precisa sempre falar isso, porque senão ninguém sabe o que é. Exatamente. E aí, o que você tem? Você tinha 24%, que era a soma do pesquisa do Datafolha, daqueles que votavam nos candidatos identificados com a terceira via, incluindo o Ciro, inclusive. Dava 24%. Então. Dava um ponto a mais que o Bolsonaro tinha 23%. Na pesquisa do IPEC, saindo esses candidatos, o Huck, o Moro e o Amoedo, a soma dos candidatos à terceira via, Dória, o Mandetta e o Ciro, dá 15 pontos. Tá? Então, assim, essa terceira via, inclusive, eu posso acrescentar um terceiro nem. Nem Lula, nem Bolsonaro, nem existe ainda essa terceira via. E por esse viés da diversidade, que deve também circular no Paraguai, deve ter pauta também no Paraguai, que é essa estratégia de você discutir a política também pelos estratos, né? Qual que é o peso do eleitorado negro, qual que é o peso do eleitorado feminino, esses são os mais tradicionais, mas o eleitorado LGBT vai ter uma influência também, tá? E as questões, e outras questões que não diz respeito a estratificações, mas também entra nessa esfera, nessa órbita, né? Que é as questões ambientais, que é a questão da alimentação, que, ao fim e ao cabo, volta na questão que é de combater as desigualdades. Né? Então, o cenário, aí, estou jogando a bola para você ficar à vontade aí, que é o seguinte, em que medida, Caio, eu te pergunto, há a possibilidade, primeiro, você acredita que o Dória vai conseguir passar nas convenções do PSDB? E, eu já adianto que minha resposta, eu acho que sim. Agora, eu tinha mais certeza disso, ou menos dúvida, antes de surgir a entrevista com o Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul, pertinho aí do Paraguai, onde você está. Você acredita que, por ele ter se declarado homossexual, ele pode ganhar força interna no PSDB e, consequentemente, se ele for alçado, seria uma novidade, ele já começaria ganhando do Dória. Estou fazendo uma futurologia aqui, né? Mas ele já começaria ganhando do Dória, que, já pela segunda vez tentaria ser candidato a presidente, não foi por causa do Alckmin e tal. Ele já entraria em cima, ou não? O que você acha dessas pautas de diversidade e a terceira via? Vamos comentar, então, sobre a percepção do Bolsonaro por fora do Brasil, depois que a gente falar desse cenário brasileiro. Eduardo Leite não chega. Também acho que não. Não chega. Nem o Tasso e nem o... Não chega. Só chega se o Dória de fato desistir de competir. E quando que o Dória voltou... Então, quando que o Dória voltou a possivelmente ser candidato? Porque ele já tinha recuado e falado, não, vou cozinhar o meu aqui, vou ser governador, não adianta malhar em ferro frio, não adianta nada do que eu faço, se eu prometo que vou vacinar esse bando de vagabundo, não adianta nada, porque eles continuam vindo aqui no meu estado vacinar e não melhora a minha intenção de voto. Então, basicamente, Dória tinha meio que dado as costas. Até acontecer até ficar muito claro que Bolsonaro não vai conseguir ser candidato. Foi, para mim, o turning point não foi o Lula. O turning point foi algum dos momentos dessas últimas 2 semanas, do começo do mês, do final do mês passado, da CPI. Foi
creio eu, o escândalo da Covaxin. Assim, houve um momento, houve um evento turning, houve um evento de giro, houve um evento de mudança de cenário, um evento de mudança de cenário. E esse evento de mudança de cenário tem a ver com a CPI, e eu lembro, assim, foi algum lugar, algum momento eu comentei esse troço, mas eu não vou lembrar precisamente qual foi. Para mim, deve ter sido e foi justamente a Covaxin que levou. Rapaz, não tem como te perguntar. Porque daí, a Covaxin levou o Bolsonaro para o hospital também. Então, daí, por que acontece? É 15 dias para cá, né? Porque daí a Covaxin, o que a Covaxin faz, né? Ela de fato, começa a envolver o presidente no escândalo. E foi justamente quando a popularidade dele começa a cair. Quer dizer, a popularidade dele já estava caindo, perdão, já começou a cair com a CPI. Mas aí houve, de fato, uma queda importante com o escândalo da Covaxin. E isso faz com que Dória volte a ser potencialmente candidato à presidência. Por quê? Se a polarização, o Dória não consegue entrar. Se a polarização entre Bolsonaro e Lula, o Dória não consegue entrar. Porque o Dória, o que ele precisa? Ele precisa dos votos que vão ao Bolsonaro. Ele precisa desses votos. O Dória é do PSDB que aposta no distanciamento com o PT. O Dória é desse PSDB. Sim, é desse PSDB. A estratégia é eles captar esse antipetismo. Porque, desculpe, só interromper você, até para colocar mais pimenta aí, é o seguinte, até na questão do Bolsonaro, além da Covaxin, ele arrastou para dentro disso 2 pilares fortíssimos do Bolsonaro, que envolveu o reverendo, que é essa questão da religião, que pesa um pouco, sobretudo para os evangélicos aderentes. Aquele que usava a questão da religião como mais um motivo para justificar o Bolsonaro. Então, há um descolamento um pouco desse aí, eu sinto. E também arrastou os militares, que eram sabe, Deus acima de tudo, pátria acima de todos, alguma coisa assim. Quer dizer, a pátria é o exército, Forças Armadas, e Deus são os evangélicos. Então arrastou um pouco aí e deu uma... O que esse escândalo, quando arrasta esses 2 setores, promove na política? Promove a necessidade desses 2 setores se afastarem do Bolsonaro. Então, assim, quando eles começam a se afastar do Bolsonaro, eles começam a dizer, não, a gente não tem nada a ver com isso. Eles podem pegar 1 ou 2 bois de piranha de cada um desses setores, entregar e falar, isso são as laranjas podres que a gente entrega, mas nós não temos nada a ver com esse agente. E aí empurra isso tudo para um espaço tóxico, né, para um espaço tóxico, radioativo, tóxico, como a gente queira chamar, o espaço da excrescência, voltando à questão do enfesado, né, daquilo que ninguém quer tocar, né, pensando muito de uma maneira estruturalista, né, pensamento levi-straussiano do espaço tabu, que é o espaço da escatologia. Então, bota assim, tabu nisso. Não, então, Bolsonaro consegue. Não, e pensar que o que eles estão tentando fazer agora, né? O Bolsonaro está cada dia mais sendo empurrado para esse espaço tabu. Vamos voltar a um outro exemplo. Cunha. E é daí que ele acentua as tintas para garantir ao máximo essa borda aí de... Pois é, mas daí essa própria borda ela só consegue ser sustentada. Você falou uma coisa interessante. A pesquisa apontou 3 antes: anticomunista, antilulista e antipetista. Tem que ver que esses 3 não são a mesma coisa. Talvez o antipetismo e o antilulismo possam ser próximos, mas o anticomunismo não necessariamente é um antipetismo ou mesmo um antilulismo. Sim. Porque o anticomunismo prevê aquele cara que tem medo de bicho-papão, assim, aquela coisa assim, né? É que o anticomunista ele pode vir a votar em algum espectro que também pareça um pouco de esquerda. Por exemplo, o Ciro. Sim, né? sim. Mas é o seguinte, viu? Até por algum... Eu fiz Talvez o antipetista fique com Bolsonaro, mas o anticomunista pode ser que busque uma alternativa que não seja Bolsonaro. Comentando com um amigo, ele falou, poxa, cara, mas caramba,
O Dória é impossível, esse cara não tem a menor chance. Eu falo, olha, em primeiro lugar, vamos por etapas. Eu acredito que ele vai ser o candidato que vai. Primeiro, ele vai vencer as convenções do PSDB, ele vai ser alçado à condição de candidato. O governador do estado de São Paulo, capaz, fez uma reestruturação, está criando programa. Vamos por outro detalhe para falar do PSDB? Agora mesmo eu recebi campanhas Fica Alckmin. Quer dizer, tá claro. Assim, Alckmin falou, vou voltar para a política. Quer dizer, cansou de ser comentarista do Ronivon. Que maravilha de plano de... maravilha de plano de previdência de um médico que foi prefeito e governador do estado de São Paulo. O que você vai ser quando crescer, quando terminar a sua carreira? Você comentarista de programa de fofoca. Enfim, não tinha coisa pior que o Alckmin poderia ter feito para sua própria imagem. Quer ir para a TV, vai para a TV, mas não para esse espaço, né? Mas assim, e aí a ideia da construção do Lula, que essa ideia de que o Lula está construindo, está gerando, de fato, um movimento entre os partidos, porque deixaram o protagonismo na mão de quem sabe tomar o protagonismo na mão. Luiz Inácio Lula da Silva sabe como tomar o protagonismo na mão, não importa em que situação ele esteja. Seja ele líder sindical, seja ele presidente do país. E ele não precisa fazer o que o Trump ou o que o Bolsonaro faz. Do tipo, se colocar na frente dos outros para dizer, olha, eu sou a estrela aqui porque eu sou o presidente do país mais grande. Não, no maior país, não. É um cara que, tipo, cara, as fotos são emblemáticas com o Lula, né? Ele está no centro não porque ele se colocou no centro, porque todos levaram ele ao centro. É um cara com um carisma absurdo nesse sentido e um cara que sabe, quando tem a oportunidade de começar a construir um projeto, ele sabe pegar essa oportunidade na mão e construir o projeto. Ele tem essa habilidade política. E o que isso fez? Começou a empurrar outros políticos que não querem ter que lidar com ele de novo, que não querem lidar com o PT de novo, né? Porque, óbvio, você tem agendas, inevitavelmente agendas protecionistas, e que conflitam com interesses de várias classes, outros são só por inércia mesmo, por antipetismo estúpido, que negam a possibilidade de sentar com Lula, mas basicamente o que você tem é que começam a se mover as forças. Então você tem aquela hipótese de que o Lula estava construindo uma aproximação ao PSB, o Alckmin tem uma aproximação com o PSB São Paulo, tendo em vista o seu vice Márcio França. Sim. Márcio França já se desgastou 2, 3 vezes como candidato e não consegue nem decolar. Então, assim, todo mundo está muito insatisfeito com o Dória como governador, apesar do Dória estar sendo o mais governador possível que ele pode dentro do espaço da crise pandêmica. Então, para o Dória, a melhor solução é ele conseguir, de fato, sair candidato a presidente com condições de vitória, né? Porque essas condições elas não se dão por arte dele, porque já percebeu que tudo que ele faz, ele não consegue capitalizar como voto, então necessita de deve outras ter aprendido bastante, né? Deve ter aprendido bastante. O melhor cenário para ele é não ter que enfrentar o Alckmin, não ter que enfrentar o Alckmin nem dentro do PSDB, nem fora do PSDB. Mas porque estatutariamente, Caio, o Márcio com certeza junta. Caio, estatutariamente, né, me parece que tem um item lá que diz que a preferência para disputar o cargo de governador da eleição é para quem está exercendo o cargo. O Alckmin não está exercendo o cargo. Quem está exercendo é o Rodrigo Garcia, que está filiado recentemente ao PSDB. Por isso que o Alckmin não tem nem condições de disputar a convenção, até ficou pé da vida, porque as convenções vão ser casadas, uma coisa assim e tal. Então ele anunciou, provavelmente já está que se namora e vai pro PSD. Do Kassab. PSD do Kassab. Mas aí, o que acontece? Mas como França é parceiro do Alckmin, vou entender assim, e é do PSB, inclusive o Haddad fez uma live com o Alckmin, muito que o Alckmin disse, não, isso não quer dizer nada. Pô, mas você não faz uma live como que não quer dizer nada? Você não vai, Fernando Henrique não vai jantar com o Lula a troco de nada, né? Porque existe um espaço do PSDB que pode se aproximar
Né, sim. Que só foi dissociado do Partido dos Trabalhadores, de certa maneira, que não se aproximou mais, porque houve, de fato, um espaço político Zé a Aníbal, disputar. os tucanos de penagem mais branca, eles têm os mais de que os tucanos aí. Que são os antigos PMDBistas de penagem preta. Isso, né? Da época do MDB autêntico, né? Nos livros de história tem lá. Nos livros de história tem lá o MDB então, autêntico e tal, né? E aí, quando os jovens decidiram sair e criar o PSDB. Dá até para ver todo mundo de mão dada, assim, né? Dá para ver todo mundo de mão dada. A história se repete, né? E, a primeira como tragédia, a segunda como farsa, né? Agora, a grande situação, e eu coloquei um pouco isso daí, até você vai encerrar com a visão internacional que os nossos irmãos têm do Bolsonaro. Nós vamos fechar com isso, essa expectativa, nem combinamos, mas criamos essa expectativa aí. Mas aqui é o seguinte, o Lula, ele conseguiu, eu falei esses dias aí também, para ter claro para mim o que aconteceu, e é isso mesmo que aconteceu, e essas andanças todas do Lula. Ele conseguiu tirar o Freixo do PSOL e trazer para o PSB. E tirou o Dino do PCdoB e trouxe para o PSB. Tirou do PCdoB e trouxe para o PSB. Então, isso com articulação. Então, ele matou. Ele, de alguma forma, deu uma amarrada depois do Boulos, né? Organicamente, o Freixo foi o mais importante do PSOL. E o Flávio Dino, a mais importante do PCdoB. Entendeu? Então, ele arrancou uma unha de cada um com uma turquesa. Depois, o pai vai pôr um band-aid aqui, se segura aí. Mas pode eu vou? Fica aí, que tá tudo certo. Nisso ele matou o Ciro Gomes, que inclusive essa semana teve o leilão do seu apartamento. Quem comprou foi Inocêncio, foi o como chama? É o Inocêncio de Oliveira? Não, é o... Não. Esqueci o nome, mas é um super desafeto dele. Falou assim, de quem que é do Ciro, eu compro. Dá o preço, se tiver dentro do preço, eu compro. Eunício de Oliveira. O que Eunício falou? Bom, agora, primeiro, ele não vai poder mais dizer que nunca foi condenado a nenhum processo, e eu vou poder dizer que um cara que não sabe administrar nem o patrimônio, nem a língua, não tem condições de administrar o país. Exato. O Dória pegou o Covid e teve que explicar, né? Claro, cientificamente, mas do ponto de vista político, da imagem do principal estado, do principal governador que produz vacina, tal. O cidadão comum, vamos assim dizer, né? Ficou estranho, olha com olhos diferentes. Então, e teve reverso também com a língua do Lula, porque em que pese as conquistas sociais de Cuba a duríssimas penas, não custa nada manter-se ou aprofundar essas conquistas sociais dentro de um ambiente democrático. Não quero fazer comparação em relação ao embargo ou não. Isso é uma outra discussão. Entendeu? Então, estou dizendo o seguinte, os procedimentos democráticos não condizem, né, como dizia meu pai, não orna. As conquistas sociais não ornam com as condições políticas. E o Lula, ele aceitou essa questão do comunismo aí, entendeu? Então, aí você traz o debate. Então, o Bolsonaro juntou a facada, juntou Cuba, né, para produzir essa estética anticomunista, antipetista e antilulista, se martiriza para justificar não ter que encontrar com os três poderes, para ganhar tempo nesse recesso da CPI, que vai ser discutido horrores, né? E também, mesmo que faça parte do debate político, do relacionamento, do presidencialismo, do equilíbrio de forças do Congresso, do Executivo e do Legislativo, mas fica estranho, né? Como você vai explicar para a população no geral, e fica fácil o discurso, como que você triplica o fundo partidário, tá certo? E deixa contingenciado alguns recursos, ou déficit, ou a duras penas, você vota o censo do IBGE. Então, não há uma contribuição para isso, né? Então, daí a necessidade dos próprios políticos negarem uma prática que deveria ser aceitável e razoável, que no exercício do seu mandato, ao ser um colaborador da gestão de um governo, daquele que
ajudou um congresso, que ajudou um projeto político a avançar nessa ou naquela área, mesmo que contraria algum outro, você participa desse governo e você participa daquilo que é de positivo desse governo. Mas é que existe um salto muito grande, não existe uma caminhada desse processo. Você está aqui, depois, pumba. É o problema do nosso tamanho, né? A gente é federalista, de novo, tipo, nós deveríamos ter unidades de participação política menores. A cidade de São Paulo, por exemplo, é uma aberração. É uma aberração. 12 milhões de habitantes na mão de uma só máquina administrativa. É um país, gente. É um país. Então, assim, nos Estados Unidos é outra realidade, existem outros espaços de construção democrática. Nos Estados Unidos, até o bairro interfere sobre o que você vai fazer no seu terreno, então o liberalismo não é tão liberal assim, tá? Sabe? Tipo, tem outros dispositivos que trazem a política para o dia a dia de verdade, para o leitinho das crianças, sabe? Para o dia a dia do cidadão. Tem outros espaços que são políticos de fato, de ipsis literis político, no sentido de ter a ver com a gestão da cidade, né? No caso do Brasil, é que e não é só Brasil, tá? O México tem um desenho bonito, o México tem um desenho distrital. Agora te peguei, aproveitando o Equador também tem um desenho distrital. Mas, assim, claro, todos os países têm vicissitudes. Falando do Brasil em especial, o problema do modelo brasileiro é esse centralismo, né? E como Los Hermanos estão enxergando o Brasil? Existe terraplanismo no Paraguai? Existe terraplanismo no mundo inteiro. Eu fiquei muito assustado quando eu vi. Não, eu pensava que terraplanismo era um fenômeno da imbecilidade brasileira, tipo, era um negócio tipo cultural nosso. Meu filho me mostrou um congresso de terraplanistas. Pai, tinha 40 mil pessoas na sala. Era 40 mil, não sei quantas mil pessoas tinha na sala. Eu não sei por que eles não se jogam da borda da Terra plana, né? Para provar que a Terra é plana. Mas, assim, o importante, assim, eu queria citar um cara especial, que para mim é maravilhoso. É um humorista argentino chamado Guilherme Aquino. Sou fã dele. Se eu puder ir para a Argentina, eu vou querer tomar uma Quilmes com ele. Vou encher o saco dele. Guilherme Aquino. Guilherme de Guilherme, 2 L's. E Aquino, ele tem um vídeo maravilhoso sobre terraplanismo e at all. Assim, tipo, todo tipo de teoria conspiracional ele faz. Sabe o que ele fez? É que ele não conseguiu manter o roteiro, ou pelo menos eu não consegui acompanhar mais. A mesma coisa que o Gregório do Vivier fez, que é uma cópia de um inglês que está nos Estados Unidos. É fazer uma coisa meio telejornal, mas na realidade é um comentário sobre como se informar com humor, né? Então ele começa uma coisa não tirando sarro, mas mostrando como a realidade é cômica, né? Então eu esqueci o nome desse inglês, que está lá nos Estados Unidos, na Inglaterra também tem esse modelo, aqui no Paraguai o Gregório está fazendo esse modelo muito bem. O Guilherme fez 3 programas assim que estão na internet, que dá para ver, sobre o contexto argentino. Óbvio que a gente perde muita piada interna, mas assim, um deles fala sobre terraplanismo, um deles fala sobre teorias conspiracionais, teorias da conspiração, e inclusive como que o YouTube teve que mudar o algoritmo dele para parar com essas teorias de conspiração, para parar de difundir. E aí ele fala uma coisa que eu peguei para mim e eu vou sempre repetir, gente, quando o YouTube muda o seu algoritmo, é porque tem alguma coisa muito errada na humanidade. Porque assim, o algoritmo do YouTube, ele é retroalimentado, gente. Tipo, sim. Ele começa a mostrar o que as pessoas veem mais. E se as pessoas veem mais vídeo de teoria da conspiração, de desconstrução, de terraplanismo, velho, isso aqui tá errado, cara. Meu filho acha um absurdo o terraplanismo, só que ele parece que ele tem gostado disso. Então ele acompanha tudo que fala sobre terraplanismo. Ele fala, pai, mas como pode? Eu falei, essa é uma bobagem. Eu falei, pai, tinha 43 mil pessoas na live. Cara, e era uma live, pai.
A visão... Tá dizendo que é 20 mil pessoas. 20 mil só, tá? Ainda bem. É menos pessoas que vão ter que se jogar, vão ser menos pessoas. Não é visualizações, é 20 mil pessoas ao vivo. Mas assim, fora isso, a visão das pessoas, a visão dos políticos em relação ao Bolsonaro, a visão dos especialistas em consultoria política, a visão do nosso campo, gente como eu, como você, vou virar o Serra aqui, como a Dona Maria, como... Não. As pessoas que trabalham com consultoria, que trabalham com política, né, profissionais da área política de fora do Brasil, veem o Bolsonaro como uma excrescência. Literalmente, em alguns casos, em outros casos, não exatamente uma excrescência. Mas digno daquele prêmio que ele ganhou de jornalistas internacionais. Digno do que ele está fazendo no hospital agora, sabe? Digno da lavagem intestinal que ele está recebendo. Uma excrescência, basicamente é isso. As análises mais ponderadas, digamos, mais ipsis literis, são imagens, são análises como a nossa, do tipo, o Bolsonaro é resultado de um movimento de ódio, né? Ele é resultado de uma indignação. Então, é o voto de protesto, digamos, entre aspas, se materializando, enfim, Bolsonaro é o Enéas. O Macaco Tião, pelo menos, ficava numa jaula, né, cara? Cara, o Macaco Tião, pelo menos, estava lá na revistinha do Cacete e Planeta, né, velho? Tipo, foi o Cacete e Planeta quem lançou o Macaco Tião candidato, em 1989, se não me engano. 88, 89 eles lançaram o candidato. Mas antes do Macaco, a gente teve a nossa querida rinoceronte Cacareco. Cacareco, 1957, se não me engano. É uma piada que ficava lá, poxa. Cara, não, a Cacareco é uma história maravilhosa, velho. A Cacareco tem a ver com a emancipação de Osasco. Osasco era um bairro de São Paulo, né? E na década de 50 eles queriam a emancipação. E não teria nenhum vereador que se elegia pelo reduto de Osasco que conseguia, de fato, juntar essa demanda de Osasco. Enfim, havia uma crise de representação entre os candidatos a vereador que saíam candidatos pelo bairro, pelo distrito de Osasco. Os caras de Osasco, um movimento político X, um piadista qualquer, foi no zoológico e lançou e fez o material ele chamou a rinoceronte de ele, porque certo. O nome da rinoceronte era Cacareco. Então todo mundo achava que era macho, mas não era macho, era uma fêmea. Então, na primeira, a gente tem que lembrar disso, porque isso tem a ver com a discriminação, inclusive, de gênero da política. Isso está registrado em algum compêndio? Está registrado, se não me engano, o jornal O Cruzeiro pode ser acessado pela internet. Se a gente buscar, você consegue encontrar isso. As páginas do jornal Cruzeiro. Inclusive morreu um dos emancipacionistas de Osasco faz 2 semanas, o Guaçu Piteri. Guaçu. É verdade. Aliás, estive com o filho do Guaçu nas eleições de 2020. Cláudio eu conheci ele, né? Eu me formei em Osasco como técnico em eletrônica, né? Eu sou da Fito. Então, eu tinha uma relação com Osasco. A casa do Manhanelli, a casa dos Manhanelli, Dona Sul ainda vive lá, é na divisa com Osasco. É onde eu fico quando eu vou para São Paulo. Bom, mas assim, a visão é basicamente isso. O Bolsonaro é uma excrescência. É uma excrescência, é um resultado desse movimento antissistema e desse movimento de cansaço com a política. Não só ele, né? A gente pode somar alguns aí. Bolsonaro, o próprio André Manuel Lopes Obrador, é uma espécie de antissistema, né? Apesar da... Então, e aí é bom pra caramba fazer isso, assim, é muito bom a gente fazer essa comparação Brasil-México. Bolsonaro não ganhou sozinho. Quem fez, assim, ninguém ganha uma campanha eleitoral para presidente da República de um estado federativo gigantesco como o Brasil, ninguém ganha a puro pulmão. Ou você tem que ganhar com gente que está lá na ponta, que está lá embaixo, que está lá com o dia a dia, que está lá os robozinhos de carne e osso. Que está lá no interior do Rio Grande do Sul, que está lá no interior do Ceará. Você tem que ganhar com essa gente. Então, quem fez campanha para o Bolsonaro foi a base do PSDB.
que devia ter feito campanha para o Alckmin e não deixou o Alckmin chegar nem a 5% de intenção de voto. Então, assim, essa base do PSDB, quem era? Demo, era PSDB, era os PSD. outros, todos eles que se dizem centrão e que não se dizem, porque o Kassab não quer assumir que é centrão, né? Ele gosta de falar, não, eu não sou centrão, mas todo mundo sabe que é, porque ele não tem destino, né? O partido sem destino, né? É o famoso PSD. E você tem enfim, você tem essa situação. José Lopes, André Manuel Lopes Obrador só ganhou a presidência da República Federativa do México, dos Estados Unidos do México, que é assim que se chama o México, não chama a República Federativa, chama Estados Unidos do México. André Lopes Manuel Obrador só ganhou a presidência dos Estados Unidos do México porque o PRI, Partido Revolucionário Institucional, apoiou ele veladamente. Só por isso. Então, teve a estrutura do PRI atuando na campanha do AMLO. Então, a gente tem que pensar assim... o Bolsonaro em São Paulo, né? Vídeo Bolsonaro em São Paulo. Olha o antissistema, etc. Mas, assim, exato. Bolsonaro, entre outros, Bolso. Sim, Eduardo Leite. Bolsonaro. Sim. Não dá, velho. Não dá, né? Sim. A gente não pode esquecer que esses caras todos estiveram do lado do Bolsonaro e apoiaram ele. E agora não estão querendo... Quer dizer, quem pariu o bebê que agora... Aquela coisa? Quem pariu, Matheus, quem embale. É que tá totalmente errada, né? Mas é isso, é por aí. É essa frase aí que a gente devia usar com todos eles. Entendeu? Agora, esse movimento, para a gente finalizar, ver se você concorda com isso ou não, mas foi um movimento mundial, vamos assim dizer. Essa onda bolsonarista, daí o sentido dessa pergunta que eu fiz para você, esse resíduo, o trumpismo, né? Assim, só teve uma derrota eleitoral, mas o trumpismo tá lá. Eu gosto de dizer... por exemplo, eu não gosto de usar bolsonarismo. Mas esse recalque, digamos... porque para mim não existe bolsonarismo. Eu vou chamar ismo alguma coisa que de fato tem alguma solidez ideológica ou de pensamento coerente. Tipo, esses seguidores do Bolsonaro não têm coerência no que falam. Eles acham que a Terra é plana. Não tem uma explicação para a Terra ser plana. Sabe? Mas eles pegarem, olha lá, tá reto lá no final. Eles usam uma caneta para explicar que a Terra é plana. Então, assim. Seria uma liderança momentânea de grupos isolados, mas que de alguma forma encontram algum interesse comum? Porque cansaço... terraplanista, racista. Você junta essa galera que não vai deixar de. Força. Quando eles ganham força. É que, assim, essas pessoas, elas são vítimas, até certo ponto, de uma construção de realidade, né? Existe uma construção de realidade sobre, por exemplo, que a Terra é plana. Por que tanta gente acha que a Terra é plana? Porque eles não vivem a Terra redonda. Quer dizer, que eles não têm... Para eles não faz diferença se a Terra é redonda ou se a Terra é plana, sabe? Eles não têm... Não é pautável na realidade deles a possibilidade de compreender que existe uma... Então, a mesma coisa para o racismo, a mesma coisa para eles, a outra pessoa não é outra pessoa. É um pouco essa construção que a gente faz da própria percepção do mundo. A gente precisa começar a usar um pouco o discurso antropológico para entender nós mesmos. Esses caras, eles não entendem, eles não estão civilizados, é basicamente isso. Né? Eles não participaram, a construção de civilização falhou com essas pessoas. E não falhou só no Brasil, ela falhou em todo mundo. Assim, você me perguntou, o que o pessoal do Paraguai pensa do Bolsonaro? Tem gente que gosta, tem gente que bate palma, tem gente que defende. Ainda mais no Paraguai, que é um país que tem bastante gente de direita, e uma construção de realidade de direita. Não sei se você sabe, mas aqui, Marcos, não tem negro. Aqui existem umas 2 colônias que tem bastante negro, e essas colônias acabam ficando isoladas, porque, de certa maneira, o Paraguai agarrou um preconceito por causa da guerra. Os escravos foram alforriados quando participaram da guerra. E imagina você, qualquer pessoa que, no final das contas, é um animal, que vive privada de liberdade, vive privada de direitos e vive sendo tratada como um animal. Quando solta-se para liberar sua violência. É claro que foram muito mais brutos e violentos do que qualquer um poderia imaginar de um homem fardado. Vou matar primeiro para ficar vivo, né? Para voltar. Cara, né? É basicamente essa experiência que o paraguaio tem, por exemplo, com os negros. Então, assim, você vai vendo
por aí você vai vendo toda uma construção de preservação do próprio Paraguai, e óbvio, também de terraplanismo. Há pessoas aqui que acreditam na terra plana, que para eles também não importa muito. Né? Mas a tendência é de direita aí? A tendência é de direita aqui. A onda aí ainda é de direita no aqui Paraguai? As pessoas, muito. O Lugo foi um erro de trajeto. Assim, é que direita e esquerda também são termos bem ruins para usar para analisar a nossa realidade. Porque, no final das contas, o partido que se diz que dizemos que é mais à direita, também é um partido nacionalista que defende demais o desenvolvimento nacionalista. E, no final das contas, os liberais ou liberalistas, quando olham para esses partidos, chamam esses partidos de direita, de esquerda. Ou quando olham para esses governos, chegam a chamar Getúlio Vargas de esquerda. Uau. Então, tem gente que faz isso. Né? Tem gente que faz isso. Não, por quê? Porque foram nacionalistas, porque foram preservacionistas, porque investiram o dinheiro do país no próprio país. Não deixaram a livre concorrência regular o mercado. Né? Claro que eles não deixaram, porque eles entenderam que o Estado tinha um papel para equilibrar, entre muitas aspas, equilibrar a livre concorrência. Né? E não importa se é de direita ou se é de esquerda, se você pensa baseado numa realidade nacional, você vai buscar interferência do Estado na economia. Então, todo mundo que é liberal de direita acusa esses caras de esquerda, né? Então, colocam todo mundo na mesma panela. Então, quando você vem para a América Hispânica, você vê um pouco isso. Você vê um pouco essa... o Getúlio Vargas, eu tenho um amigo do Equador, cientista social, também mais voltado a políticas desenvolvimentistas progressistas, ele adorava o Getúlio Vargas. Não, um grande cara, maravilhoso. Eu falei, até o dia que você gostava dele, mas você consegue bater palma para um ditador, então, né? Porque, assim, ele foi um ditador, foram 15 anos matando gente, inclusive, perseguindo líderes. Eu não sabia, pois é, você não sabia. Você... Vai ler um pouquinho, você consegue. Para finalizar mesmo, mas... enquanto eu consigo colocar aqui o selo que eu criei aqui para o voto nem, eu gostaria que você falasse, eu vou encerrar colocando o selo, eu gostaria que você falasse para mim que expectativa que você tem em relação a... Deixa eu colocar aqui, se eu consigo colocar aqui. Tá aqui nós dois aqui, ó. Nossa produção aqui criou aqui eleições de 2022, eleitorado nem Lula, nem Bolsonaro. Quem vai entrar aí? Quem que vai biscoitar esse eleitorado nem aí? Né? E em algumas situações, em alguns países não conseguiram isso, né? Por exemplo, o Peru, onde foi acirradíssima disputa eleitoral entre Fujimori e lá o candidato. Uma percepção importante, por exemplo, Keiko Fujimori, que reclamou e falou o tempo todo que não reconheceu a vitória do candidato, enfim, me esqueci o nome dele, Castilho, Pedro Castilho, se não me engano. Presidente eleito do Peru, peraí. Castilho. Ela não reconheceu ele por muito tempo, não continua, acho que sem reconhecer. José Pedro Castilho. Então, ela não reconheceu a vitória do Pedro Castilho até agora, né? Até agora não reconheceu ainda? Mas a justiça já, né? Aparentemente, a justiça já reconheceu, já finalizou as votações, como as contagens como tinham que ser finalizadas. A diferença foi de 100 mil votos, nem isso, a diferença foi de 38 mil votos, 36 mil votos, mais ou menos, num eleitorado de 16 milhões. Então, assim, foi muito pequena a diferença, foi uma diferença de 0,20%, 0,2%. O que os especialistas falam sobre o Bolsonaro? Mais ou menos a mesma coisa que falam sobre a Keiko. É preciso respeitar as instituições. Não importa se o especialista é mais à direita ou mais à esquerda, os especialistas da América Latina e todos que trabalham com marketing político, comunicação política, com ciência política, dizem isso. Não importa se é de esquerda ou de direita, mas dizem isso. Bolsonaro também deveria respeitar as instituições.
O caso do Peru é um caso clássico, é um caso também icônico, quando a Keiko começa a dizer que o cara não ganhou, também reclamam que ela está sendo uma pessoa desrespeitosa com as instituições, que ela deveria respeitar as instituições democráticas. Você teve um eleitorado nem que foi muito interessante no Equador agora, com a vitória do Lasso, foi um recorde de não participação, de abstenção, que foi o eleitorado da suposta terceira via, que era o candidato dos Pachacutic. E aí todo mundo disse, porque os Pachacutic que deveriam ser que são de esquerda deveriam ter apoiado o candidato do Correia. E aí é preciso pensar que o movimento indígena, o movimento de políticos indígenas, o movimento indígena que vai para a política, que é o movimento Pachacutic, ele não necessariamente não é de esquerda nem de direita, ele é quase o PSD. Ele é um... Sem destino. Exatamente. Né? É um partido que não é nem de direita, nem de centro, nem de esquerda. Eu aprendi mais homem, Caio. Pois é. Gente, foi a entrevista dele. Quando ele fundou o partido, ele falou isso. Nós não somos nem de esquerda, nem de direita, nem de centro. Foi a afirmação mais infeliz que ele poderia ter feito. O PSD ele orbita. O PSD é o PMDB, só com outra sigla. Ele está no não lugar, né? O PSD... definição jurídica é local incerto e não sabido. Partido não lugar, exatamente. É o partido não lugar, é o partido não ideologia. Gente, cara. É que é muito errado, né? Todos os partidos eles precisam ter uma ideologia, até para você, por uma questão de transparência, para você saber. Para você saber quem você tá votando. Mas eu penso que esse eleitorado nem ele pode, inclusive, vir a abster-se. Né? No caso do Equador, rolou uma abstenção forte. E acabou indo para o Lasso, que era quase um Lula. Né? O Lasso foi candidato eterno e só agora ganhou. Depois de muito cansaço, ele ganhou. Né? E ganhou quando o ambiente se tensionou no sentido da abstenção. No México também há um movimento de abstencionista muito forte. Na Colômbia está rolando um movimento abstencionista ou não, anti-abstencionista, porque há uma baixa participação. Então, talvez no Brasil é que a gente tenha essa impressão de que o eleitorado vai lá votar de qualquer jeito. Mas a gente não pode deixar de ignorar o aumento dos índices de abstenção de voto. De nulidade de voto no Brasil. Exatamente. Então, parte desse neném pode ir para casa, basicamente. Pode ir porque é o seguinte, no dia da eleição. Né? Eu comparei as duas pesquisas do Datafolha e do IPEC, não essa última, porque o crescimento da pesquisa que o Lula teve, do Datafolha foi menor do que o do IPEC. Do IPEC, o Lula está com 49, no Datafolha está com 46. E o Bolsonaro, que no IPEC estava com os mesmos 23 do mês passado, agora está com 26. Então a diferença diminuiu um pouco. Porém, os indecisos são os mesmos. O branco e nulo e indeciso soma 12 pontos nessa última pesquisa do Datafolha e nas duas anteriores, tanto do BOP e do IPEC e do Datafolha, com 13%. Até fiz uma brincadeira no cabalístico, os 13% de indeciso. Agora, eu acredito que, para minhas considerações finais aqui, eu acredito que ainda nós acreditamos, eu imagino você também, que ainda muita água para rolar embaixo dessa ponte, muita água para rolar. Nós não sabemos sequer se os candidatos principais estarão vivos. Não sabemos se o Ciro vai ter um infarto com uma dessas neuroses que ela tem. Eu não sei se o João Santana vai conseguir dominar, não sei quando o Ciro Gomes vai dar uma pinicada, vai bater um pinico na cabeça do João Santana. Ciro precisa tomar o Rivotril dele. Não sei como que é. Eu não sei, por exemplo, assim, o Lula está consolidado, o PT já tem um candidato e o candidato já tem um partido que é dele. O Bolsonaro nem tem candidato, não tem partido ainda. Não tem partido. Você imagina o seguinte, candidato à reeleição não tem partido. Olha só a importância dos partidos. República não tem partido. No tocante isso aí. No tocante isso aí. É a primeira vez na história desse país. Vamos emendar tudo. O presidente não tem partido. É a primeira vez. Não tem. E aí você tem o PDT que não vai sair desses 7, 8%, não vai passar. Eu acredito que o Dória vai ser
conduzido a candidatura dele dentro do PSDB e ele vai passar o Ciro Gomes. Eu acredito, né, não sou colunista da Folha, nem não sou o Lauro Jardim, porque sabe todos os bastidores. Mas já tem, os caras já têm, eles já têm tudo. Se quiser caçar o Bolsonaro, já tem. É absurdo, já tem. É que assim, tem que lembrar que assim, o Bolsonaro é um. Eu vou falar o que eu deixei claro aqui para a imprensa. O Bolsonaro é um idiota útil. Né? Sim, só que o mercado não sabe fazer com ele. Havia um grupo de militares que queria voltar para a política, e esse grupo de militares acabou convencendo o que é o centrão, entre aspas, centrão, porque esse centrão, a gente conhece o centrão desde 1988. Quando um grupo de partidos que se dizia de direita preferiu ser chamado de centrão e reclamou que o Ulisses estava sendo muito esquerdista, que estava sendo muito progressista com a Constituição, 1985. Então, esse grupo foi criado, entre aspas, essa imagem do centrão foi criada aí, quer dizer, partidos de direita, que não queriam assumir que eram de direita, né, que não queriam uma postura tão progressista do PMDB. Então, o centrão, ele é basicamente um grupo de partidos menores que o PMDB, que é o maior partido do país, e que confrontam politicamente em algumas bandeiras, em algumas pautas com o PMDB. Considerando que o PSDB é o filhote ilustrado do PMDB, né? Então, assim, é o filho que estudou na Europa. É o filho que foi fazer École de France, né? Depois que foi exilado. É basicamente isso, assim. Então, PMDB e PSDB fazem parte de um grupo político, de um espectro político, e o Centrão de outro. Esses dois espectros políticos participaram da eleição ativamente em favor do Bolsonaro. Meirelles era uma piada como candidato, gente, por favor, né? E quem disse que o vampiro brasileiro tinha, de fato, que a gente não sabe qual é, se é o Serra, se é o Temer, mas que tinha, de fato, poder quando virou presidente da República. Ele não tinha nem mais o diretório do PMDB, do qual ele tinha acesso, que era o diretório da Baixada Santista. O Temer não tinha ascendência mais a nada, politicamente. Então, assim, Temer nunca foi um articulador político com força. Então, a gente tem que ter muita clareza desse cenário. Quem elegeu o Bolsonaro é essa amálgama entre centrão e centrão, né? Centrão e PMDB e PSDB. Quem elegeu foram esses deputados que estão lá agora. Então, sim. A única questão... A base dele. A única questão, e eleitoral, mais que nada, a grande questão é a seguinte: nem os militares que elegeram o Bolsonaro, nem os próprios pares dele, deputados, querem ele. Porque se gostassem do Bolsonaro, tinham feito ele presidente de alguma comissão em algum momento da vida dele. E ele sempre foi baixo clero. Ele sempre foi a piada do Congresso. Então, assim, esses me parece que nenhum partido cabe o Bolsonaro agora também, né? Que partido? Para qual partido vai o Bolsonaro? Ele não quer ele mais. O PSL, Patriota, nenhum deles querem. Nenhum deles querem. Não, e ele não conseguiu criar o partido dele. Então, assim, um lapso, é muito 18 de Brumário. É muito Luiz Bonaparte, que é o cara que ganhou quando as forças se neutralizaram. Uma vez que as forças se neutralizaram, apareceu uma coisa absurda, né, irreal, farsante, e toma a cabeceira do processo político. É isso que Marx narra com a ascensão de Luiz Bonaparte, possível sobrinho de Napoleão. É exatamente isso que aconteceu no Brasil. E é basicamente isso que aconteceu. As forças se anularam de tanto se atacar. Então, vamos lá, a centro-esquerda e a centro-direita, que era o PT e o PSDB, se anulam numa guerra sem fim, né? Não somam, se apartam e criam uma neutralidade, cada um por um lado, neutralizam todas as forças políticas e surge um espectro farsante que se elege presidente. O que eu penso, basicamente, é que nem Bolsonaro, assim, Bolsonaro não vai conseguir partido, porque nem o Centrão, que deveria apoiar ele, nem os militares que ascenderam ao governo querem ele. Mas ele é um idiota útil, porque enquanto ele está no governo, ele consegue levantar cortinas de fumaças importantes para passarem bandeiras que são interessantes para esses dois grupos.
que são os grupos de fato que estão negociando aí para manter o país no curso, minimamente no curso, né? Para a PSDB, para mim, eu vejo a melhor solução do Dória seria o Alckmin candidato a governador, ainda dentro do PSDB. Vamos ver o que vai ser dessa construção com o Rodrigo, né? Essa campanha fica Alckmin, é uma campanha importante que vai ganhar força dentro do PSDB, e o próprio Dória pode ser que incentive, porque é uma chance, né? Então, o Dória, ele só vai dar o passo, de fato, de ir para a presidência se ele tiver mais condições de disputa. E o que você falou, tem muita água para rolar debaixo da ponte. Eu gosto muito do trabalho do NUAP, do Núcleo de Estudos da Antropologia da Política, que já ficou lá atrás, em 2010, possivelmente, pararam de produzir, 2008, 2009, por aí pararam de produzir, mas deixaram o site deles com todo o material que pode ser publicado por eles, alguns só que tem preservação de direito eleitoral. Mas, basicamente, todo o material está lá. E tem um conceito que eles reificam, digamos que eles apresentam de uma maneira muito boa, que é um conceito nativo. É o conceito da política. A política, ela tem o tempo próprio. Então, agora mesmo, as pessoas não se importam com a política. Inclusive, a política está virando uma coisa chata para as pessoas. Elas não aguentam mais falar de política. Então, a política, ela tem o seu tempo, o momento de debate. Então, quando chegar o tempo da política, aí sim os votos, essas intenções de votos vão começar a solidificar. Enquanto a gente está longe do tempo da política, isso tudo é elucubração. Isso tudo é fantasia. Porque é fantasioso. Você está pondo um problema para a pessoa que a pessoa não tem. Ela não tem que lidar com esse problema hoje. Ela vai ter que lidar com esse problema lá em outubro de 2022. Ela não tem que lidar agora, em julho de 2021, com quem que ela vai votar para presidente. Então você vai lá e apresenta um cartão dizendo quais são os nomes dos potenciais candidatos a presidente, a pessoa responde qualquer coisa. Ela nem pensou por que ela está respondendo isso. Agora, assim, nesse momento, Caio... Isso tem que ter em consideração. Nesse momento que a gente já começa a fazer pesquisas, levantamento de intenção eleitoral, a gente tem essa percepção de que esse eleitorado aqui, sobretudo esse que se arvorava um pouco mais intelectual, né, mesmo sendo contra o Lula, né, mesmo sendo contra o Bolsonaro no início, no primeiro turno, e depois ter escolhido no segundo turno, esse eleitorado nem sobretudo das classes com uma escolarização maior, com uma renda um pouco maior, e até mesmo tem pessoas que votaram no Bolsonaro ignorando, né, fazendo questão de ignorar esses pequenos defeitos de fábrica dele, né? Misoginia, racismo, essas coisas todas. Mas agora está achando deselegante votar no Bolsonaro. Não que se declare favorável a outra postura, não. Mas é o seguinte, está achando deselegante votar no Bolsonaro, né? E talvez essa contribuição que a antropologia possa dar para a política, ela possa dar conta do que vai acontecer em 2022, né? Talvez essa onda que elegeu o Bolsonaro, Trump e tantos outros já esteja do meio para o final, né? Porém, a base, isso não vai fazer com que o cara ainda continue enfeitando a sua motocicleta com a bandeira do Estado Confederado. Isso não vai impedir que a polícia continue ainda deixando de matar nas periferias porque está sendo filmado agora, né? Os batalhões. Diminuiu, você viu que diminuiu bastante. Diminuiu estaticamente. Isso é tema também. Eu fiz gravei um vídeo curto. Eu tô todo de vídeo agora, né? Boa, eu tô aqui. Boa. Porque é o seguinte, será necessário você olhar o eleitorado de forma mais fragmentada, de forma mais específica. Mais específica. Nós, como profissionais, os candidatos, essa questão que você falou, que o Brasil é muito grande, mas você imagina o tamanho, então, dessa fragmentação eleitoral. Os mandatos coletivos precisam ser discutidos, como já falamos certa vez. Enfim, existem alternativas que estão surgindo, né? E esse eleitorado parte desse eleitorado é um eleitorado que nem votou ainda, que nunca votou. A gente tem que ver exatamente essa experiência. Tem um eleitorado que nunca votou ainda, só que ele cresceu, por exemplo. Não tô falando de mim, não tem nada a ver. Mas cresceu dentro de casa com pais petistas ou de esquerda, né? E, não, legal, beleza. As questões. Ok, mas,
que também vê os pais, né? Não é o meu caso, mas assim, poxa, mas é um pelego, né? Palavras que você não via mas essa palavra. A gente tem que ver que tem essa coisa da experiência, né? Sim. A gente constrói, então, e aí que tá. Como a gente constrói, de novo, eu volto à antropologia estruturalista, como a gente constrói a forma como a gente significa o mundo é baseado em experiências. E nós, né, digo, tua geração, a minha geração, as gerações anteriores a esses neném, pós-2000, né, elas não viveram a democracia digamos, no ápice dela. Quando a gente era feliz porque mudou, porque gente está buscou, né? Porque conquistou. Conquistar a gente não conquistou nada, né? Mas o que eu quero dizer é que a experiência a experiência participamos da construção de uma narrativa. A narrativa foi essa. A democracia, participar é importante para que a sua vida melhore. Então, assim, esse discurso aplacou a gente. Esse discurso não aplaca mais essa molecada, porque nós mesmos também reproduzimos um discurso de insatisfação com a democracia, né? Sim. Então, a gente tem que pensar que a construção desse ambiente, para finalizar aqui, quero dizer que esse movimento antissistema, ele não é privilégio da gente, sudaca, não estou falando da gente Brasil, estou falando da gente tudo, não é privilégio dos latino-americanos, não é privilégio dos Estados Unidos, Trump. Nos anos 2015, se não me engano, 2014, houve uma experiência eleitoral na Suécia. Existe um partido anarquista na Suécia. E essa experiência foi um cara que saiu no Instagram com um papelzinho dizendo... Partido anarquista na Suécia, cara? Se não me engano, o partido anarquista da Suécia. Não japonesa fazendo acarajé. Estava escrito, não vote em mim. E o cara saiu no Instagram com não vote em mim. Ele ganhou. Ele era vocalista de uma banda de punk. Quando foi isso, Caio? Foi na segunda metade da década de 10. Entre 2015, creio eu, perdão, na primeira metade deve ter sido. Acho que foi entre 2013 e 2016. A gente pode até pesquisar, a gente vai encontrar. Esse cara ganhou a eleição de deputado lá. Vamos lá, é um país com bem-estar social estabelecido, velho. É um país que você não tem que reclamar, a não ser do frio, né? E as pessoas... É um país onde os políticos ganham salário básico, onde os políticos têm um quarto de 2 metros por 3 para viver, onde os políticos comem em bandejão, onde, enfim, é um país que dizem que é uma maravilha, porque não tem mamata. Mas as pessoas também se revoltaram contra a própria democracia. Então, a gente tem que pensar que existe, de fato, um espaço de negação do mundo que nossa geração construiu. Porque nós começamos a negar e criticar... desejo de negação inato. É que assim, a gente é normal essa mudança de concepções geracionais. Eu só não esperava que fosse uma devolução, não uma evolução, né? A gente está de-evoluindo, a gente está voltando, né? E isso me lembra muito um filme de piada que mostrava um cara viajando no tempo e ele vai para o futuro e quando chega no futuro ele encontra um monte de imbecil. Gente que não consegue fazer conta de matemática, gente porca que joga lixo no chão. É maravilhoso esse filme, porque é um futuro distópico humorístico e é basicamente o que está acontecendo. A gente está negando ciência, a gente está negando construção de conhecimento histórico, a gente está negando o mundo que a gente construiu. E nós, de maneira muito, muito arrogante, pensamos que fomos um passo da evolução humana e que estávamos levando a humanidade à evolução. E estamos levando a humanidade à morte, basicamente. Com um vírus pandêmico, com uma população de gente que ainda joga deuses no rio, uma das maiores populações do mundo, que se lava num rio sujo pra cacete, e é um dos países que mais desenvolveu tecnologia, mas continua atado a tradições bizarras, inumanas e sem higiene. A
a gente, assim, por isso eu continuo antropólogo nesse sentido. Evolução é só uma percepção ideológica. A gente não evoluiu nada, não há evolução. Há mudanças. Há mudanças e mudanças de paradigma, mudanças de concepções. Mas, de fato, não sei se a gente pode chamar o que a gente vive de evolução. E nem na política, obviamente. Caio, prazerzaço bater esse papo com você. Prazer é sempre meu, irmão. É sempre bom a gente, inclusive, como se dizia antigamente, se desopila, né? Porque a gente precisa, como profissionais, caramba, a gente nem tem roda de boteco mais, né? A gente não pode se reunir mais para tomar uma cerveja, conversar com os amigos. A gente tinha que marcar de tomar lá na FESP, lá na ESP. Exato, vamos tomar assim que nós conseguimos assim aqui. Que a gente vou tomar minha segunda dose. Vou tomar minha segunda dose agora. Aqui a semana que vem eu devo vacinar. E aí é o seguinte, é muito prazeroso conversar com você, a gente ter esses insights de fora, né? Eu sou mais provinciano, tô aqui mais da minha política local, nos reflexos dela que tem na política nacional. Pego essas filigranas, eu quero discutir muito esse eleitorado do Neném, eu quero qualificar esse eleitorado do Neném, tem várias facetas, é esse eleitorado que vai definir, é esse eleitorado do Neném que é a base, majoritariamente, do Centrão. Parte desse eleitorado do Neném estava com o PSOL, que foi arrebentado pelo ex-presidente Lula, né? Quer dizer, eu não sei que efeitos vai ter isso, porque a se analisar pela capital de São Paulo, que é um ensaio, né? Os mandatos coletivos de jovens negros, de periferia, de mulheres negras, de homens trans e mulher trans no parlamento. Então isso vai fazer a diferença. Vou convidar você mais vezes. Nós já temos umas pistas que temos aqui. Vou bolar umas pautazinhas. Espero que você encontre tempo na sua agenda para isso. Vou, de alguma forma, procurar acompanhar esse debate. Manda o link para mim nesse debate das eleições do Paraguai. Me interesso ainda mais pela política dos vizinhos, tendo um parceiro, irmão, aí do outro lado. Qualquer dia você fala para mim como foi a repercussão da prisão do Ronaldinho. Tá bom, Caio? O presidente conseguiu um autógrafo para as 2 filhas dele. O presidente conseguiu autógrafo do Ronaldinho? Foi a maior repercussão da prisão do Ronaldinho no Paraguai. Que coisa bacana, que coisa bacana. Bom, agora, vamos torcer para que pelo menos seja restabelecido umas questões básicas, né? A partir de janeiro de 2023. Que a Terra passe a ser redonda já o suficiente para, pelo menos aqui no Brasil. Tá pelo bom? menos no Brasil, se for redonda, já ajuda. Valeu. Obrigado, Caio. Até mais, boa sorte. Obrigado pela oportunidade, Marquinhos. Um abraço. Tchau, tchau.